Não é segredo que ao longo dos anos, as idols femininas foram tratadas de forma muito sexualizada por parte dos seus fãs e das suas próprias empresas. E os idols masculinos, mesmo que em um grau menor, também passam por experiências horríveis como essas. Pensando nisso, nesse vídeo aqui eu vou contar sobre alguns dos casos mais sujos de assédio que infelizmente aconteceram na história do K-pop. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, deixar um like e um comentário aí embaixo. E agora pro vídeo. Recentemente, o aespa se apresentou em um festival escolar em Seul em uma escola exclusiva para meninos. E por conta da falta de seguranças qualificados, o grupo teve o seu espaço pessoal totalmente invadido. A SM Entertainment, empresa do grupo, mandou um total de 0 seguranças para acompanhar o grupo e os problemas começaram a aparecer logo cedo. 4 alunos subiram ao palco sem serem convidados e coagiram as meninas a tirarem selfies, o que o grupo acabou aceitando por não ter como recusar. Alguns estudantes tentaram tocar nas meninas, chegando até a serem repreendidos por professores que os ameaçaram de denúncias de assédio se isso acontecesse. Um dos que subiu ao palco fez comentários sexistas sobre seus corpos em suas redes sociais, chamando-as de namoradas e disse que fez de tudo menos tocar nas meninas. Os fãs do aespa ficaram furiosos com a SM por não disponibilizar nenhum segurança para o grupo, que contou apenas com uma staff mulher que estava lá tentando proteger as integrantes. Recentemente, o integrante Rick do Zero Base One foi coagido por uma fã durante uma fan call. Na primeira chamada, a menina pediu que ele a chamasse de mestre ou dona, claramente com uma conotação sexual. O idol ficou visualmente desconfortável com esse pedido e apenas ignorou e mudou completamente de assunto. O clipe se tornou viral e vários internautas coreanos desejaram que ele simplesmente tivesse desligado a ligação, mas aplaudiram a sua atitude. O problema é que essa mesma menina conseguiu uma segunda ligação com o Rick e insistiu bem mais dessa vez. Ela começa a fan call perguntando se ele lembra dela e do seu pedido e insiste que ele a chame de dona, o que ele obviamente recusa mais uma vez. Ela chega a implorar, dizendo que era muito caro fazer uma fan call e por isso ele deveria atender o seu pedido. E o Rick finaliza dizendo que ela pode simplesmente ouvir outras coisas. Em 2021, o grupo Fnatic se tornou vítima de assédio por parte da sua própria equipe. As meninas fizeram uma transmissão no V-Live em 7 de setembro de 2021 e todas elas usavam saias curtas e sem nenhum tipo de proteção para as suas pernas. O que fica bem evidente, já que integrantes de grupos femininos no K-pop normalmente recebem cobertores a fim de evitar qualquer tipo de exposição. Por volta dos 11 minutos do início da transmissão, uma funcionária entrega um suéter roxo para a Via para cobrir as suas pernas e a da Tchelin. E a mesma pessoa novamente coloca pessoalmente outra jaqueta sobre as outras duas integrantes. No entanto, assim que as meninas estão cobertas, uma voz masculina pode ser ouvida ao fundo, junto de um som do que parece ser alguém levando um tapa. Furiosamente, essa voz contesta o que essa funcionária tinha acabado de fazer, dizendo que era objetivo deles mostrar o corpo das meninas, e por isso ela não deveria as cobrir. Depois de toda a óbvia repercussão negativa que esse caso teve, a empresa em nota oficial declarou que ia tomar medidas contra a pessoa que lançou esses comentários. 꽝된 사람 대표님이랑 영상 통화라도 시켜주세요. 저희 대표님 진짜 잘생겼습니다. 여기 댓글에 갑자기요? 대표님 꿀피부가 일찍 주무시는 약간 지금 제 앞에 조명이 있거든요. 잠깐 저와 조명이 만남을 가지는 카메라 엄청나요. 카메라 세팅 좀 잘해주세요, 대표님. 잘했어. 그래서 아샤추. 맞아요. 아샤추가 아이스티 샤추가. 진짜 맛있어요. 진짜 맛있어요. 저 하루에 꼭 2잔씩 뭔가 안 어울릴 것 같은데. 근데 맞아. 진짜 맛있어요. 진짜 맛있어요. 윤혜 학교잖아. 감사합니다.
아니 근데 이거 오해하지 마세요. 입고 온 게 아니라 도희 언니는 또 할 게 있어서 가져온 거잖아요. 저 학교 잠거는. 막 여기 좋은 아셨죠? 아는 사람 있어. 왜냐면 그때 말했었어요. 한번 Infelizmente, até os próprios fãs acabam sexualizando bastante as idols. Existem diversas fancams no YouTube onde as idols são vistas de certo ângulos maliciosamente posicionados, como por debaixo das suas roupas ou mostrando decotes, o que infelizmente acaba atraindo milhares de views no YouTube. A ex-integrante do Nine Music, Hyuna, achou uma dessas câmeras filmando debaixo da saia das meninas do grupo durante uma das suas apresentações. É bem nítido a expressão de desgosto que ela mostra no meio do show ao notar a filmagem. Depois da apresentação, a Hyuna confrontou o homem e disse para ele parar de filmar imediatamente. O Twice também passou por uma situação parecida quando um homem foi flagrado aparentemente tentando filmar por debaixo das saias das meninas. Durante um fan-meeting do The Friend, um fã foi flagrado com uma câmera escondida nos seus óculos. O incidente se tornou polêmico, já que essas minúsculas câmeras fazem parte de um crescente grupo de crimes na Coreia, onde homens foram flagrados filmando mulheres de forma inadequada e sem elas saberem. As meninas, uma a uma, foram notando a câmera até chegar na Yeri, que a retirou do fã e a examinou, avisando ao staff do grupo o que estava acontecendo. Segundo a Source Music, o homem acabou sendo expulso e a câmera foi confiscada. Durante um fansang do Lovelix, um fã foi no mínimo bem invasivo com as meninas. Perto do fim de um evento, um homem gritou pedindo que a Jie, que estava usando um vestido, mostrasse mais as suas pernas. Não contente em deixar a idol visualmente chocada, ele fez o mesmo pedido a Minju. E quando as duas se viraram, a Yein apontou possivelmente para este homem em um sinal de desaprovação. Um suposto caso de assédio deixou os fãs da Luda do Cosmic Girls bastante revoltados. Durante um cover, o dançarino com quem ela se apresentava acabou tocando o seu corpo de uma maneira bem esquisita. Muitos fãs consideraram não ter sido feito de forma acidental, já que na coreografia original o par da Sumi faz o possível para não tocar naquela região. You just
Um dos casos mais chocantes dessa lista aconteceu durante uma passagem do Momoland pelo México. As meninas já têm um histórico bastante polêmico por conta dos seus figurinos antigos. Muitos alegavam serem curtos e apertados demais, principalmente os que eram entregues a Nancy e Onu na época as duas visuais do Momoland. Em 2019, as coisas ficaram ainda mais revoltantes. Algumas pessoas gritaram coisas sexistas e um homem chegou a se masturbar no meio da plateia de um show no México. Algo que revoltou não somente seus fãs, mas toda a comunidade K-Popper naquela época. Um caso bastante conhecido de assédio e uma invasão enorme de privacidade aconteceu com a Taeyeon do Girl Generation. Ela foi agarrada por um fã que literalmente invadiu o palco e tentou levá-la consigo. Felizmente, os staffs e as outras integrantes foram rápidas o suficiente no seu resgate. Joa do Crayon Pop passou pelo mesmo susto quando o homem invadiu o palco e agarrou a idol. The Korean girl singing group Crayon Pop recently performed at an event in Korea. It was there that a crazy fan wearing a hoodie decided to go on stage and hug Koa, a member of the group. What's worse, he had a creepy smile on his face the entire time. No ano passado, o grupo feminino Yellow Bee, que havia debutado em 2017, anunciou o seu desbande. Junto com essa notícia, uma das integrantes chocou seus fãs com a revelação de que teria sofrido assédio do seu staff. Elas foram alvos dos seus staffs até chegar ao ponto que não era mais possível continuar com as atividades do grupo. Em um forte relato que a Ari fez no seu Instagram, ela expôs que os funcionários e gerentes da empresa assediaram as meninas. Uma certa vez, um deles até mesmo arrastou uma delas e a forçou a ter relações com ele, mas felizmente foi impedido pelo restante do grupo. Os funcionários ainda pediam que elas o chamassem de opá e tocavam seus corpos sem nenhuma permissão, além de diversos outros abusos físicos e psicológicos que o grupo infelizmente sofreu. Mesmo sendo mais comum entre mulheres, alguns idols masculinos também já sofreram assédio. O grupo A-Team, que nem chegou a debutar na Coreia, relatou os maus tratos que sofreu da esposa do seu antigo CEO. 6 dos 10 integrantes foram assediados e tiveram seus corpos tocados pela mulher em um restaurante. Muitos deles tiveram que fazer terapia e alguns até mesmo desistiram do seu sonho de se tornarem idols depois disso. Outro caso conhecido é o do Suho do EXO. Uma das suas famosas sasengs levou um cartaz onde pedia que o idol abusasse dela em um show. Obviamente que o Suho demonstrou uma expressão de desprezo quando notou ela na plateia. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também para me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima.